caráter especial da exposição é se voltar numa ideia de um campo ampliado da literatura, e em especial do livro, e em particular da palavra, né? Assim, de como o livro também é resultado e resultante da poesia. O conceito de livro de artista, tradicionalmente, ele está ligado a um livro que é pensado, executado ou projetado por um artista plástico, Isso ganha um certo contorno ali, um início, uma gênese nos anos 50. A exposição Narrativas em Processo, o livro de artistas na coleção Itaú, possui 5 núcleos fundadores. O primeiro núcleo chama-se Rasuras. São livros que, de alguma maneira, reportam a ideia de violência ou de um gesto bruto na formação dessas obras de arte. O segundo núcleo da exposição chama-se Paisagens. São livros voltados para uma discussão sobre paisagens sociais no Brasil, expor livros que, em sua grande maioria, foram feitos por artistas racializados, de como esses artistas observam o mundo, veem o mundo à sua volta, cosmogonias e outras formas de percepção sobre o mundo. O terceiro núcleo da exposição chama-se Álbuns de Gravuras. É um importante registro para a gente pensar como o livro ele pode se expandir para outras formas, né? Geralmente os álbuns de gravura têm uma dimensão maior do que a de um livro comum, e são obras produzidas pelos próprios artistas, às vezes com editoras conhecidas no meio artístico, ou então editoras que foram fundadas por esses próprios artistas com o objetivo de construir, de desenvolver projetos especiais voltados por uma comunicação entre a realização de uma obra de arte e o seu design gráfico. O quarto núcleo da exposição chama-se Escrita em Branco. É um núcleo voltado para a discussão sobre o formato do livro em si, onde não necessariamente a palavra ela aparece, mas a forma, o gestual, como a própria ideia de cadernação pode ser projetualmente o livro, né? O quinto núcleo da exposição chama-se Livros Objetos. Esse núcleo tem um caráter mais histórico, de se pensar o início da trajetória dos livros objetos do Brasil em sua consonância com a ideia de escultura, transformações na ideia do objeto de arte na história das artes visuais do Brasil nos anos 50 e experimentação conseguem construir uma leitura e um diálogo em conjunto. O Rio de Janeiro é a 7ª cidade que recebe Narrativas em Processo. A ideia da curadoria é sempre trazer, né, para os seminários, para as falas, artistas, pesquisadoras que vivem na cidade onde a exposição está sendo produzida, onde ela está sendo apresentada, como uma forma também desse núcleo pensante, desse fazer artístico, promover um diálogo, né, com o público local. E olhando o acervo do Museu de Arte do Rio, decidimos por 3 núcleos: Outros Começos, Livros de Carne e No Vazio do Mundo. O núcleo Outros Começos, ele conjuga tanto a história dos livros de artista no plano internacional, e isso reforça bastante o caráter plural do acervo do Museu de Arte do Rio. Especificamente, esse núcleo ele está relatando, eu diria, uma especificidade da trajetória de livros de artista no Brasil em comparação à produção internacional, onde o livro, enquanto registro de performance, ele é bastante acentuado nos trabalhos dos artistas brasileiros. O núcleo, o Livro de Carne, é um livro que discute o livro metaforicamente enquanto corpo. Nota-se nesse núcleo a emergência de artistas mulheres que, a partir dos anos 60, começam a produzir seus livros de artista num diálogo, num lugar de disputa com o mundo patriarcal. O núcleo No Vazio do Mundo tem uma distinção interessante em relação a todo o restante da exposição, porque não necessariamente são livros que são apresentados nesse núcleo, mas poemas, fotografias, objetos resultantes de performance, onde se tem a emergência da palavra. A gente resolveu olhar para o acervo do Mar, não procurando mais os livros, mas procurando partes constituintes da ideia de livro. Pensar como se dá a existência da palavra em suas mais distintas aparições e temporalidades.